E aí, pessoal, vamos falar um pouco sobre estratégias no pós-treino. O artigo referenciado, esse aqui que mostra na imagem, basicamente um artigo de 2021, que mostrou que tem 4 R's de extrema importância para garantir um ótimo e um eficaz pós-treino, que basicamente temos a reidratação, reabastecer, reparar e repousar, tá bom? Então, quando você pensa sobre reidratação, basicamente estamos falando aqui do conteúdo hídrico, onde normalmente, claro que aqui vai variar da genética, de fator ambiental, do tipo de modalidade esportiva, você tem uma sudorese de 300 ml, podendo chegar até mais ou menos em torno de 2,4 litros de suor sendo excretados ao longo desse treinamento. Mas existem algumas modalidades onde a principal modalidade esportiva que tem uma associação com maior sudorese é em ultramaratonistas, chegando a 3,7 litros de água sendo perdidos por hora. Então, o ideal quando você pensa sobre o processo de reidratação, se possível, grande parte das academias tem balança dentro dos banheiros, é você se pesar antes desse treinamento e pós esse treinamento. E após esse treinamento, o ideal seria você consumir 1,5 litros de água por cada quilo que você perdeu. Não necessariamente precisa consumir isso de uma única vez, você pode ter um período por até mesmo por 4 horas. Existem alguns mecanismos, caso você tenha, por exemplo, um segundo treino no dia, tem uma desidratação muito grande e precisa reidratar o quanto antes, você pode também adicionar sal junto com essa água para favorecer e auxiliar principalmente na reabsorção desse líquido. Outra coisa que você pode fazer, em vez de, por exemplo, fazer a adição do sal, você poderia consumir alimentos salgados, como por exemplo bolachas, cream crackers, um amendoim salgado, laticínios, pães, que podem fornecer uma boa quantidade de sódio que vão auxiliar, principalmente associado com esse consumo de água, a auxiliar e ajudar na reidratação. Claro que quando a gente está pensando naquele esportista, naquele desportista que vai fazer um treino de 30, 40, 45 minutos, quase não sua, vai lá mais para conversar e algo do gênero, não é necessário todas essas recomendações, onde normalmente é sugerido pelo menos algo em torno de 500 ml até 2 litros de água sendo consumidas por hora de treinamento. Grande parte das evidências são sugeridas para atletas, tudo bem? Não para a população, de uma maneira geral. O próximo R é relacionado sobre reabastecer, principalmente aqui associado com o macronutriente carboidratos, quando nós pensamos sobre o pós-treino. Muitos perguntam, né, o que eu como depois do treino? Isso é uma pergunta que depende de muita coisa. Aqui, por exemplo, o autor citou 4 possíveis variáveis que podem influenciar sobre o que você deve consumir pós esse treinamento. Primeira coisa, qual foi o tipo de treino? Você vai treinar depois no longo do dia? Você vai treinar 3 vezes? Vai fazer só um único treino? Qual que é o horário do seu próximo treino na manhã seguinte, ou na tarde, ou na noite seguinte? Periodização, ou seja, quais foram as suas frequências alimentares até o horário desse treinamento? Quando você pensa nesse reabastecer, você também precisa garantir pelo menos o mínimo necessário para auxiliar nessa recuperação e também pensar nos fatores nutricionais para conseguir atingir principalmente essa recuperação. Então não é uma simples pergunta, porque depende de muita variável que influencia no seu dia. Então, de maneira geral, ele separou basicamente em 3 categorias, não pensando basicamente na refeição pós-treino, mas pensando no consumo frequente e crônico ao longo desse seu dia por completo. Se você treina entre 2 a 3 horas por dia, a sugestão do consumo de carboidratos é de 5 a 8 gramas por cada quilo de peso para você garantir e fazer a manutenção desse seu desempenho esportivo e auxiliar principalmente na recuperação. Se você treina de 3 a 6 horas por dia, esse teor de carboidratos influencia entre 8 a 10 gramas por cada quilo de peso. Se você treina mais do que 6 horas por dia, de 10 a 12 gramas por cada quilo de peso. Normalmente a recuperação, vou imaginar, por exemplo, um indivíduo que tem que consumir 5 gramas de carboidrato, é interessante consumir pelo menos 50% dessa recomendação até 4 horas pós esse treinamento, principalmente se esse indivíduo vai fazer um treinamento seguinte no mesmo dia, por exemplo, tá? Para garantir com que tenha uma ressíntese desse glicogênio para você ter tanto um desempenho esportivo na primeira prática como na segunda atividade do seu dia.
E para aquele indivíduo que basicamente, novamente, faz lá um treinamento de 30, 45 minutos, faz no máximo lá 15, 20 minutos numa esteira, sempre andando, sem não necessariamente ter um esforço intenso entre leve e moderado, aqui não necessariamente você precisa seguir as recomendações anteriormente citadas. Basicamente, você pode manter o seu planejamento da dieta desde que bem calculado. Não precisa programar o que comer antes, o que comer depois. A carga, o esforço físico gerado por uma atividade leve e moderada não vai sofrer tantas alterações assim nos seus níveis de glicogênio muscular para você realmente se preocupar nessa reposição. Você provavelmente seguindo a dieta, mantendo as refeições e basicamente encaixando o treino no meio entre alguma delas, você vai ter carboidratos, você vai ter o consumo adequado para o treinamento do seu dia seguinte. Se treinar no dia seguinte. O próximo R é relacionado sobre o reparo. Reparo aqui, o macronutriente associado é relacionado sobre proteína, reabastecer carboidratos, reparo, proteína, quando você visa o pós-treino. O ideal, de acordo com o artigo científico, é relacionar fazer esse consumo de proteína em pelo menos até 2 horas depois desse treinamento, logo na sequência, até 2 horas depois. A recomendação da refeição que contém essa quantidade de proteína é de 0,5 gramas por cada quilo de proteína. Então, um indivíduo de 70 quilos consumiria algo em torno de 35 gramas de proteína nessa refeição, que pode variar logo na sequência do treino até 2 horas depois. Ou caso você não queira fazer uma conta, você pode ofertar um total de 40 gramas de proteína nessa refeição pós-treino. Então, se você consumir, por exemplo, carne ou frango, será mais ou menos em torno de 200 gramas de carne ou 200 gramas de frango. Se você escolher, por exemplo, ovos inteiros, seria algo em torno de 6 a 7 ovos inteiros. E se for relacionado sobre o whey protein, algo em torno de 45, 55 gramas de whey protein para você conseguir atingir essa dosagem padrão de 40 gramas de proteína. Outro suplemento citado também foi relacionado sobre a creatina, que obviamente não é exclusivamente no seu pós-treino, porque o efeito da creatina é principalmente crônico, ou seja, você tem que tomar todos os dias, onde a sugestão é o consumo de 0,1 gramas de creatina por cada quilo de peso, porque dessa maneira a suplementação de creatina conseguiu atenuar, reduzir marcadores de dano muscular, acelerar a recuperação e conseguir garantir uma maior ressíntese de glicogênio, ou seja, principalmente poupando o consumo, o uso de carboidratos ao longo desse treino, garantindo principalmente uma maior duração dessa atividade. Aqui também foi citado relacionado sobre o reparo, sobre o uso de antioxidantes, como por exemplo resveratrol, quercetina, curcumina, ômega 3. Meu sinal é relacionado sobre alerta quanto ao uso de antioxidantes pós-treinamento. Realmente, as evidências mostram que você suplementar antioxidantes pós-treino podem reduzir os marcadores de lesão muscular. Entretanto, só em alguns casos isso realmente é sugerido. Por quê? Porque a partir do momento que você se entope de antioxidante anti-inflamatório pós esse treinamento, você pode reduzir a sinalização de adaptação e hipertrofia desse treino, podendo prejudicar principalmente o ganho de força e de massa muscular. Só que existem momentos do treinamento, vamos imaginar, por exemplo, uma competição que tem 2, 3, 4 dias de duração. Esse não é um momento para você melhorar o seu desempenho esportivo, você já treinou ao longo do ano inteiro para essa competição. Talvez em casos de competição seja interessante a suplementação de antioxidantes, vitamina C, vitamina E, mais os citados, para conseguir acelerar o processo de recuperação, auxiliar principalmente nesse processo de fatores anti-inflamatórios para garantir principalmente uma recuperação eficaz por um treinamento seguinte, mesmo prejudicando parte dessa hipertrofia gerada. Porque naquele momento é para mostrar o desempenho que você tem e não para ganhar o desempenho, tá bom? Quando você pensa num esportista normal, né, aquele treino de 30, 40 minutos, claro que não precisa seguir à risca todas as recomendações citadas, você pode fazer o consumo de 0,5 gramas por cada quilo de peso de proteína, não de fonte de proteína, e sim do macronutriente proteína, após o seu treinamento, até 2 horas depois desse treinamento, mas lembre que essa é a recomendação que bate apenas 30% da recomendação de proteína diária para quem quer ganhar massa muscular. A recomendação é de 1,6 gramas por cada quilo. Se você oferta apenas proteína no seu pós-treino ou exclusivamente nessa refeição, você vai estar ainda longe de conseguir atingir essa recomendação. Então também é necessário ajeitar as outras refeições desse dia.
E por fim, o último R é relacionado sobre o repouso, o descanso, onde foi mostrado que o ideal aqui não necessariamente tem um valor ideal, porque muitas vezes a qualidade é mais importante que a quantidade, mas se a gente for colocar um valor, foi mostrado em um artigo com adolescentes que aqueles indivíduos que dormiam 8 horas associados com uma boa nutrição apresentaram menores chances e risco de desenvolvimento de lesões musculares. Então, poderia ser associado o benefício de uma noite bem dormida, também associado com uma boa nutrição. Aqui o próprio artigo em específico mostrou que é sugerido para aumentar a qualidade do seu sono, o consumo de carboidratos de alto índice glicêmico, como por exemplo o arroz branco. Muitos têm medo de consumir carboidratos antes de dormir, mas grande parte da literatura mostra benefícios quanto consumo para melhorar a qualidade do sono. O uso de melatonina, em alguns casos, pode ser eficaz também. Algumas literaturas mostram que o uso em alguns indivíduos pode causar pesadelos. Caso você use e tenha com uma certa frequência, desconfie que seja por conta da melatonina. Também foi sugerido o consumo de fontes de proteína ricas em triptofano. Uma delas que eu posso citar, por exemplo, é o consumo de ovos e frutas antioxidantes que também conseguem potencializar a qualidade do sono, como o kiwi e a cereja. E para conseguir garantir uma melhor MPS, uma síntese proteica muscular, a sugestão é do consumo de 40 a 48 gramas de proteína antes de você dormir. O artigo em específico fez a sinalização do uso de caseinato, de caseína, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil e até o próximo vídeo.